Aquilo que vou partilhar convosco é o que ele também falou no vídeo, que também poderão ter acesso, porque está esse mesmo material também em vídeo. Só que, claro, aqui já tem traduzido, e acaba por ser mais fácil seguirmos. Hoje estamos a compartilhar sobre o verdadeiro Pai e o Messias da segunda vinda, que herdou a missão de Jesus. Agora a verdadeira mãe está a inaugurar a era do Chanongung e do Chanil Samtung e está a criar uma nova história de acordo com o padrão original da criação, e ao fazer isso ela tem-nos dado a palavra para o Chanil Guk e administrada providência. Acredito que quando compreendermos completamente e nos tornarmos um com a nova providência da verdadeira mãe e com a palavra de Chanil Guk, poderemos tornar-nos um com os verdadeiros pais e participar então plenamente na era em que estamos a entrar, que é a era do Chanongung e do Chanil Samtum. Com base neste examinar desta nova palavra para o Chanil Guk, que a verdadeira mãe nos deu este material, hoje seremos capazes de compreender o verdadeiro Pai de forma mais completa e mais profunda. E este material vai ser apresentado em 3 sessões ou secções diferentes. A primeira a examinar é a relação entre o Filho unigênito e o Messias na segunda vinda. Haverá uma pequena sobreposição com partes de conteúdo abordado também nas 4 apresentações anteriores, mas examinaremos isso um pouco mais a fundo, e esta conferência é sobretudo sobre o Filho unigênito e o Messias e a procura da Filha unigênita. Primeiro, para compreendermos este relacionamento providencial entre Jesus e o verdadeiro Pai, precisamos ter uma compreensão mais precisa e uma nova da essência da providência da salvação, e o mais engraçado é que isto desformatou, mas dá para ver. Para cumprir o propósito da criação, Deus criou um homem e uma mulher como os progenitores da humanidade e esperava que eles amadurecessem para se tornarem verdadeiros pais e formassem uma grande família da humanidade. Porém, por terem caído, esse sonho não se realizou naquele momento, mas Deus, o ser absoluto, deve cumprir o propósito da criação. Como tal, Deus começou a história da providência da salvação, e essa providência da salvação é a providência da restauração e a providência da recriação. É por isso que, por causa da providência da salvação, Deus estabeleceu novos primeiros antepassados, um homem e uma mulher, para substituir os Adão e Eva caídos. Eles se tornaram verdadeiros pais ao passarem pelo processo de crescimento de acordo com o princípio da criação, assim como os nossos primeiros antepassados deveriam ter feito, e multiplicaram os filhos para formar uma grande família da humanidade. Então Deus estabeleceu novos antepassados originais com o crescimento e assim vindo os verdadeiros pais. Aqueles a quem Deus criou como um homem e uma mulher, os novos progenitores da raça humana, são o filho e a filha unigênita da linhagem direta de Deus. O filho unigênito e a filha unigênita nascem como filho e a filha do Pai Celestial e tornam-se os verdadeiros pais e realizam a providência da salvação. E desta perspectiva, o filho unigênito e a filha unigênita tornam-se os verdadeiros pais, o Salvador e o Messias. Então, aqui o significado do Messias e o Messias da segunda vinda. O Messias é uma palavra hebraica que significa Salvador e é equivalente ao grego, que é Cristo. Originalmente, o Salvador que Deus queria enviar era o Salvador como verdadeiros pais, o Messias como verdadeiros pais. No entanto, como a filha unigênita não pôde nascer na época de Jesus, o Messias passou a ser usado como um conceito que significa Jesus. Portanto, na teologia dos verdadeiros pais, nos referimos à missão de Jesus como Salvador, como a missão do Messias, e ao Messias da segunda vinda como o verdadeiro Pai que herdou esta missão de Jesus, ou que herdou a missão do Messias.
Há 2000 anos, Deus tentou enviar o Salvador como verdadeiros pais a Israel. Primeiro, Deus enviou Jesus, que é este filho unigênito, e com base nisso, ele tentou enviar a filha unigênita. Porém, embora Jesus tenha nascido, devido à descrença do povo judeu, a filha unigênita não pôde aparecer e Jesus seguiu o caminho da cruz, como todos nós sabemos. Depois prometeu que viria com uma segunda vinda e profetizou que quando viesse haveria as cheias e as bodas do Cordeiro. Então a história que seguiu foi um prolongamento da providência para a vinda dos verdadeiros pais, baseados no cristianismo. Assim, para que os verdadeiros pais aparecessem novamente na história e desdobrem a providência da salvação, primeiro a filha unigênita tem que nascer e segundo, Jesus tem que regressar. Qual é então o propósito do cristianismo centrado em Jesus e no Espírito Santo? Podemos pô-lo em 3 pontos, já conversámos muito sobre isso antes, de certeza que todos nós já ouvimos de alguma certa forma e nas primeiras conferências a quem teve na quarta-feira também pôde ouvir, pelo menos as primeiras 3. Primeiro é preparar-se para o nascimento da filha unigênita, segundo é preparar para a segunda vinda de Jesus e é para preparar a providência da salvação dos verdadeiros pais, que aparecem através do casamento sagrado entre estas duas pessoas. O cristianismo tem sido a religião central na história para cumprir o propósito de Jesus e do Espírito Santo. Então, como é realizada esta segunda vinda de Jesus? Quando atingiu a maturidade, Jesus já havia aperfeiçoado a posição de filho unigênito. Portanto, na providência de Deus, Deus não realiza a providência da segunda vinda, dando à luz outro filho unigênito. Ou seja, a providência do filho unigênito já tinha sido concretizada através de Jesus. A providência da segunda vinda de Jesus procede como a providência na qual uma pessoa chamada por Deus herda a missão messiânica de Jesus, herda a sua fundação e aparece como o Messias na segunda vinda para cumprir a missão messiânica que Jesus não pôde cumprir. Então, a seguir, está a citação do Pyong Hwa-gyong sobre o princípio da providência da salvação, que diz: ele vem sobre a fundação vitoriosa da providência fundamental do lado de Deus até à época de Jesus. Ele também se firma na fundação vitoriosa da vida de Jesus e encontrará a noiva que Jesus não conseguiu encontrar. Juntos se tornam os verdadeiros pais para salvar toda a humanidade. Então, onde e quando e como aparecerá o Messias na segunda vinda? Como estudámos anteriormente, primeiro Jesus tornará quando as condições e a fundação para permitir o nascimento da filha unigênita estiverem completos. Então, a filha unigênita está programada para nascer. Só após essa fundação estabelecida, então virá o Senhor da segunda vinda. Portanto, o Messias na segunda vinda virá em meio ao povo coreano, onde nascerá a filha unigênita e virá antes de 1943, que é quando nasce a filha unigênita, e aparecerá para que possa ser preparado estas cheias da boda do Cordeiro e sobre esta fundação casar com a filha unigênita nas bodas sagradas e formar uma família. Então, como é que ele aparecerá? A pessoa especialmente chamada por Deus herdará a missão messiânica de Jesus e embarcará num caminho para cumprir esta responsabilidade. Também, como já vimos, o propósito do Messias da segunda vinda é o mesmo propósito de Jesus. Então, primeiro, o propósito do Messias da segunda vinda é construir um alicerce cristão e, por extensão, um alicerce dentro da nação para acolher a filha unigênita. E ao acolher a filha unigênita nesse ambiente e realizar as cheias das bodas do Cordeiro, eles emergem como os verdadeiros pais. Como verdadeiros pais, eles devem salvar os seres humanos caídos e o mundo e aperfeiçoar o mundo ideal da criação de Deus. Agora, durante esta providência de Deus, com a segunda vinda, o verdadeiro pai apareceu. Deus chamou particularmente o verdadeiro pai para herdar a missão messiânica de Jesus. Portanto, o verdadeiro pai
pode embarcar no seu curso de responsabilidade como o Messias na segunda vinda. A estatura do Messias na segunda vinda não é aperfeiçoada no momento em que ele recebe o seu chamado, mas sim ao completar todas as suas responsabilidades, ele aperfeiçoa esta estatura de Messias, este status de Messias na segunda vinda e se torna o verdadeiro Pai. O cerne disto é o encontro com a filha unigênita e a celebração do casamento sagrado. Por isso, de certa forma, esta conferência explica-nos que esta fundação da qual veio o verdadeiro Pai, veio numa fundação de um filho unigênito já estabelecido por Jesus, mas esta segunda vinda só viria quando houvesse uma preparação para a vinda desta filha unigênita, porque era a única que ainda não tinha sido encontrada por Deus. Então, se examinarmos o relacionamento entre os verdadeiros pais e Jesus, os verdadeiros pais são os verdadeiros antepassados da humanidade, o rei dos reis e a rainha das rainhas, e a personificação do Pai Celestial. Portanto, quando o Messias, na segunda vinda, e a filha unigênita realizam o casamento sagrado e se tornam os verdadeiros pais, Jesus, o filho unigênito, também deve comparecer e seguir os verdadeiros pais. Desde o aparecimento dos verdadeiros pais, Jesus tem cooperado com a providência da salvação, enquanto atende e segue os verdadeiros pais. Além disso, Jesus recebeu a bênção do casamento dos verdadeiros pais, há muitos anos atrás, nós ouvimos falar sobre isso, e formou uma família, um casal abençoado, desde essa altura. E desde a Sagrada Ascensão do verdadeiro Pai, Jesus tem atendido também o verdadeiro Pai no mundo espiritual e cooperado com a providência terrena da Chanilguk, da verdadeira Mãe. Então vamos examinar em detalhe o chamado verdadeiro Pai e o início da providência da segunda vinda. Anteriormente, os pais celestiais iniciaram a providência da segunda vinda antes de enviarem a filha unigênita. Então ele chamou o verdadeiro Pai para herdar a missão messiânica e como descendente dos antepassados, com muitas boas ações entre o povo coreano, o Pai Celestial chamou particularmente o verdadeiro Pai, que nasceu com a disposição e as condições exigidas para poder cumprir esta missão do Messias no segundo advento. Assim ele herdou então esta missão messiânica de Jesus. Quando ao nascimento e ao crescimento do verdadeiro Pai, como sabem, ele nasceu em 1920, ele é filho de Chung Moon-nim e Chung Moon-nim. Também, antes e depois do seu nascimento, houve sinais que mostraram que o verdadeiro pai era uma pessoa especial. E, além disso, desde tenra idade, o verdadeiro pai teve uma visão espiritual notável e estava profundamente preocupado com os problemas da vida e do universo, como ouvimos falar também na biografia dele. Contudo, o Messias, na segunda vinda, deve aparecer na base do cristianismo. Neste caso, os pais celestiais guiaram a família do verdadeiro pai, que originalmente era uma família confessionista, a se converter ao cristianismo, e a partir desse momento o verdadeiro pai começou então a sua fé cristã. A partir de o verdadeiro pai levou uma vida de profunda oração e devoção meditativa e mesmo antes e depois a sua família também enfrentou certas dificuldades que entendemos como o percurso de indemnização deste mesmo chamado especial que foi dado ao verdadeiro Pai. Também sabemos que na madrugada da Páscoa, 17 de abril de 1935, Jesus apareceu diante do verdadeiro Pai, orou toda a noite, e Jesus pediu ao verdadeiro Pai que assumisse esta missão messiânica e a cumprisse para ele. O verdadeiro Pai recusou várias vezes, como nós sabemos, não foi uma missão que o verdadeiro Pai logo aceitou, mas o pedido sincero de Jesus e vendo as lágrimas nos olhos dos pais celestiais, o verdadeiro Pai disse que herdaria a missão messiânica. Jesus ensinou-lhe sobre a providência de Deus e o trabalho providencial que o verdadeiro Pai teria que fazer no futuro. Agora, seguindo a vontade de Deus, a missão do Messias foi passada de Jesus para o verdadeiro Pai. E este foi o momento em que começou a providência da segunda vinda. Isto aqui são umas notas de referência em que diz que
este dia 17 de abril de 1935 não foi realmente o dia da Páscoa celebrado pelo cristianismo, porque o próprio cristianismo não sabe exatamente a data da ressurreição de Jesus. Portanto, o Concílio de Niceia decidiu que a Páscoa seria o primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio vernal. Em 1920, o dia da Páscoa era comemorado pelos cristãos no dia 4 de abril. Isto seria 21 de abril. Diz aqui 21 de abril, sim, de 1935. Quando dizemos que 17 de abril é o dia de Páscoa, estamos a referir-nos a este dia como o dia da Páscoa, porque o verdadeiro Pai descobriu que o dia em que conheceu Jesus foi a data real da ressurreição de Jesus, há 2000 anos antes. Isto são realmente interessantes, o facto de... Então, o que o verdadeiro Pai teve que fazer para completar a sua posição como Messias na segunda vinda e se tornar o verdadeiro Pai? Mais fundamentalmente, o verdadeiro Pai, o Messias na segunda vinda, teve que estabelecer um alicerce para poder receber a filha unigênita, a verdadeira mãe, e oferecer as cheias da boda do Cordeiro. O desejo de Jesus, ou seja, a sua primeira missão era ter casado, ter feito o casamento sagrado com a filha unigênita e se tornarem os verdadeiros pais. Da mesma forma, a primeira missão do verdadeiro Pai, como sucessor da missão de Jesus, foi realizar o casamento sagrado com a filha unigênita e se tornarem os verdadeiros pais. O verdadeiro Pai teve então que estabelecer uma base para encontrar esta filha unigênita e celebrar este casamento sagrado. Ele tinha iniciado este curso, então qual foi a missão que ele teve que cumprir para conseguir criar este curso? São dois, é a missão do Messias na segunda vinda para encontrar esta filha unigênita. O verdadeiro Pai delineou 3 responsabilidades providenciais principais a fim de encontrar esta filha unigênita. Visto que foi a missão que Jesus não foi capaz de cumprir durante a sua vida, era a responsabilidade do verdadeiro Pai herdá-la e cumpri-la no seu lugar. Primeiro, ele teve que descobrir e proclamar a vontade que Jesus não poderia ensinar, que não pôde ensinar plenamente. Segundo, ele teve que estabelecer uma base para que o cristianismo recebesse esta filha unigênita. E terceiro, nesta base com o cristianismo, ele teve que estabelecer uma base que permitia ao povo escolhido da Coreia receber a filha unigênita como nação. Esta missão providencial deveria ter sido cumprida não apenas através da orientação de Deus e de Jesus, mas também através do cumprimento da porção humana de responsabilidade com base nesta orientação. Primeiro, ao examinarmos a descoberta da verdade, que é o ponto número 1, o curso da descoberta da verdade foi realizado combinando revelações de Deus e de Jesus, bem como esforços desesperados de pesquisa do verdadeiro Pai, como a sua própria porção de responsabilidade. Aqui foi importante. O verdadeiro Pai, como vocês sabem, teve que investigar intensamente a Bíblia, que contém a providência da salvação de Deus. Além da Bíblia, ele também se referiu a livros de várias disciplinas relevantes para poder perceber e discernir este mesmo material. Assim, combinou a sua busca espiritual por meio da revelação, da oração, de meditação e contemplação, com os seus esforços académicos no estudo da Bíblia e disciplinas que eram relacionadas com isso. Gradualmente, o verdadeiro Pai revelou e sistematizou a vasta verdade. Ele revelou coisas como o coração de Deus, o propósito da criação, a queda, a restauração, a verdade sobre Jesus. Tudo isto nós encontramos no princípio divino. O conteúdo central era que Deus e os seres humanos mantêm um relacionamento entre pai e filho. Este foi o ponto mais importante de toda a procura. O verdadeiro Pai proclamou o conteúdo destas verdades passo a passo, enquanto as praticava e verificava com a autorização de Deus.
Ele escreveu o texto original do princípio em Busan, em 1951, começou em 1951 até 1952. Então, os seus discípulos publicaram a explicação do princípio divino e a exposição do princípio divino. Assim entendemos que ele cumpriu a sua responsabilidade de revelar a verdade para encontrar a filha unigênita. Contudo, o conteúdo que encontramos na exposição do princípio divino deve ser suplementado e complementado pelas palavras da verdadeira mãe da Chanilgu. A atual providência do princípio divino que trata apenas da providência diante dos jardeiros pais. Além disso, por ser organizado, centrado no Filho unigênito, que foi Jesus, e no Messias da segunda vinda, a verdade e a providência sobre a filha unigênita ainda não foram reveladas. Ou seja, nós ainda não conhecemos esta verdade total sobre a filha unigênita, porque tudo aquilo que nós encontramos na exposição do princípio divino é não só a história do primeiro filho unigênito, de Jesus, mas também a tomada de posse da segunda vinda desta mesma missão. Portanto, podemos ver que a totalidade da essência original de Deus, a criação e a providência da restauração, ainda não foram totalmente reveladas. Devemos agora complementar a exposição do princípio divino com a palavra que a verdadeira mãe dá nesta era da Chanilgu. Primeiro, deve ser complementada com a vida, palavras e obras providenciais dos verdadeiros pais. Em particular, devemos complementá-la com a providência da filha unigênita, a verdadeira mãe na era da Chanilgu e a palavra da era da Chanilgu. Somente então a totalidade da verdade e a providência de Deus e dos verdadeiros pais será totalmente revelada e assim o propósito da criação aperfeiçoado. O segundo é estabelecer a fundação do cristianismo. Isto pode ser visto como a missão mais central do verdadeiro Pai, o Messias na segunda vinda, que herdou a missão de Jesus. O cristianismo é a religião na qual Jesus e o Espírito Santo se preparam para o nascimento da filha unigênita. O verdadeiro Pai que herdou a missão de Jesus teve que estabelecer um ambiente onde o cristianismo, centrado em Jesus, pudesse acolher e atender a esta filha unigênita. Ele teve que fazer isto para que o cristianismo e a filha unigênita se encontrassem. Para fazer isto, o verdadeiro Pai precisava de se tornar o líder do cristianismo e estabelecer a base para a filha unigênita dentro do cristianismo. Isto parece muita história, parece também é cansativo, mas é muito interessante percebermos realmente todo este trabalho que foi feito e sob o qual a filha unigênita nasceu. E aqui mostra também muito claramente que eram dois papéis distintos entre aquele que o verdadeiro pai tinha e aquele que a verdadeira mãe tem. Então, em meio ao louvor dos santos cristãos, a verdadeira mãe, a filha unigênita, e o verdadeiro pai, o Messias do segundo advento, celebrariam a ceia das bodas do Cordeiro. E sobre essa fundação cristã, eles seriam entronizados como verdadeiros pais, o Rei dos Reis. Esta era na fundação cristã que isto devia ter acontecido. Os pais celestiais prepararam especialmente um ambiente cristão para a vinda dos verdadeiros pais. Naquela época havia um movimento global liderado pelo Espírito e na Coreia o movimento liderado pelo Espírito estava conectado a um grande movimento de reavivamento do Espírito Santo centrado em Pyongyang. Grupos liderados pelo Espírito coreano apareceram dentro dele. Tudo isto foi um ambiente que os pais celestiais prepararam para o nascimento desta filha unigênita, o chamado Messias da segunda vinda e o aparecimento dos verdadeiros pais. Na atmosfera do movimento liderado pelo Espírito, o verdadeiro pai fez esforços para evangelizar o cristianismo. Primeiro ele tentou testemunhar aos grupos guiados pelo Espírito, mas eles não acreditaram nele. Então ele tentou evangelizar os grupos cristãos do tipo Abel que resistiram à adoração de shintoísta, mas eles também desconfiaram do verdadeiro pai. E finalmente ele tentou evangelizar o cristianismo institucional, mas eles também não conseguiram se conectar com o verdadeiro pai. Então, como resultado, o cristianismo coreano não acreditava no verdadeiro pai, tornando-se difícil estabelecer então
este ambiente cristão que acolhesse esta filha unigênita. Em resposta, o verdadeiro pai procurou estabelecer uma nova denominação no lugar do cristianismo. E esta foi a razão pela qual, em 1954, o verdadeiro pai fundou a Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial, que foi usada no lugar do cristianismo como base para poder receber a filha unigênita e acolher os verdadeiros pais. No entanto, porque aqui não havia um completo fundamento ou um ambiente cristão, foi um curso providencial histórico que teve que realizar as bodas sagradas enquanto superava a oposição e a perseguição do cristianismo e então começar a providência da salvação. Queria dizer que aqui que é interessante porque, embora havia um ambiente pré-estabelecido, criado pelo cristianismo, o facto do cristianismo não aceitar e não receber a missão do Messias e o verdadeiro Pai como a segunda vinda, fez com que o verdadeiro Pai começasse um trabalho e a Associação da Unificação do Cristianismo Mundial tomou essa posição, de ficar na posição de representar o cristianismo. Mas nós sabemos que mesmo dentro da Associação do Cristianismo, da nossa associação, da AUCM, nem todos eram cristãos. Por isso, esta fundação também não estava totalmente estabelecida, mesmo dentro de nós crentes. É muito interessante. Ai, peraí, que eu pensei. O terceiro é o estabelecimento de uma fundação dentro da nação da Coreia. Os pais celestiais prepararam um ambiente com antecedência para o estabelecimento da fundação de nível nacional da Coreia. É um fato que o cristianismo contribuiu grandemente para a libertação da Coreia e para o estabelecimento deste governo. Após a libertação, em 1945, havia muitos cristãos em posições importantes no governo coreano. Se o verdadeiro pai tivesse estabelecido uma fundação com o cristianismo, ele teria sido ligado ao governo coreano. Os pais celestiais haviam-se preparado com antecedência para que pudesse haver um alicerce para poder receber a filha unigênita a nível nacional e realizar estas ceias das bodas do Cordeiro. No entanto, à medida que se tornou difícil estabelecer o alicerce cristão, também se tornou difícil estabelecer um alicerce dentro da nação. O que o verdadeiro pai fez então nesta situação? Ao enviar missionários às nações providenciais representativas do Japão e dos Estados Unidos, ele procurou estabelecer a condição do trabalho missionário mundial no lugar da Fundação Nacional. Como sabemos, ele enviou o missionário, espero dizer bem os nomes, Choi Bon-chon, ao Japão em 1958 e os missionários Kim Young-hun e Kim Sun-chul aos Estados Unidos em 1959. Através da providência condicional das missões no estrangeiro, ele tentou preparar a base para poder então realizar a ceia das bodas do Cordeiro. No entanto, porque a fundação condicional não era uma fundação substancial, o casamento sagrado dos verdadeiros pais e o início da providência tiveram que ser iniciados enquanto se enfrentavam circunstâncias difíceis. Finalmente, o verdadeiro pai, o Messias na segunda vinda, e a verdadeira mãe, a filha unigênita, celebraram as ceias das bodas do Cordeiro, sobre a qual falaremos em detalhe mais tarde, mas apenas aqui só vamos examinar brevemente. Em 1960, o verdadeiro pai conheceu a verdadeira mãe, a filha unigênita, e ofereceu estas bodas de casamento. A verdadeira mãe diz que ela assumiu a posição de verdadeiros pais por sua própria decisão, por causa dos pais celestiais. Através do encontro com a verdadeira mãe, a filha unigênita e da realização do casamento sagrado, o verdadeiro pai estabeleceu a posição do Messias na segunda vinda e tornaram-se os verdadeiros pais. Assim, os verdadeiros pais juntos começaram esta providência da salvação da humanidade caída. Vamos examinar aqui também um pouco mais a fundo as ceias das bodas do Cordeiro. Esta sessão 3 é intitulada A Trajetória do Messias na Segunda Vinda para as Ceias das Bodas do Cordeiro, na perspectiva do princípios da criação. O que devemos examinar é a natureza do curso do filho unigênito e da filha unigênita. Os nossos antepassados, Adão e Eva, deveriam crescer puramente de acordo com o princípio da criação e cumprir as 3 grandes bênçãos, o propósito da criação. Contudo, Adão e Eva caíram e foram reduzidos a filhos de Satanás, e os pais celestiais estabeleceram novas pessoas, o filho unigênito e a filha unigênita,
para a providência da salvação. Assim como Adão e Eva, como antepassados humanos, o filho unigênito e a filha unigênita, os novos antepassados da humanidade, devem crescer de acordo com o princípio da criação e percorrer um caminho para completar estas três grandes bênçãos e o propósito da criação. Agora vamos ser um pouco mais específicos. Primeiro, há 2000 anos, Jesus, o Filho unigênito, cresceu de acordo com o princípio da criação. Ele pretendia realizar o casamento sagrado com a Filha unigênita, enviada pelos pais celestiais, para se tornarem juntos os verdadeiros pais e alcançarem um propósito da criação. Porém, devido à descrença do povo judeu, infelizmente ele morreu na cruz. Então, o verdadeiro pai, o Messias na segunda vinda, veio trilhar o caminho no qual cresceu de acordo com o princípio da criação, conheceu a filha unigênita, tornando-se verdadeiros pais junto com ela e cumpriram o propósito da criação. A segunda é que, no início, os pais celestiais criaram um homem e uma mulher da criação original com os primeiros antepassados. Os nossos primeiros antepassados, Adão e Eva, seriam os únicos cônjuges um do outro. No entanto, eles caíram e a história desapareceu com eles. Os pais celestiais criaram e enviaram os novos antepassados humanos da criação original, o filho unigênito e a filha unigênita. Da perspectiva do princípio da criação, este filho unigênito e esta filha unigênita devem ser os únicos cônjuges um do outro. O casamento sagrado deste homem e desta mulher, este filho unigênito e filha unigênita, tornam-se o protótipo e o modelo para o casamento como uma criação original. Com base no princípio da criação, com base no princípio da providência da restauração e com base no princípio da providência da recriação, há 2000 anos, primeiro Deus enviou o Filho unigênito, Jesus, e pretendia enviar a Filha unigênita sobre esta mesma fundação. Assim, ele planeou que o Filho unigênito Jesus e a Filha unigênita tivessem o seu casamento sagrado. E desta forma, o Filho unigênito, Jesus, casaria apenas com a Filha unigênita. O Messias na segunda vinda, que herda a missão de Jesus, também só se casará com a Filha unigênita. O Messias na segunda vinda dedicou-se a preparar-se para encontrar a verdadeira mãe, a Filha unigênita. Quando conheceu a Filha unigênita, eles puderam realizar a ceia das bodas do Cordeiro. O Messias na segunda vinda, no segundo advento, não deveria ter família antes de conhecer a Filha unigênita e realizar as ceias das bodas do Cordeiro. Com a ceia das bodas do Cordeiro, o Messias puro, na segunda vinda, e a Filha unigênita tem então as bases para as bodas sagradas, como os antepassados originais da humanidade, no padrão original da criação, e emergem assim como os verdadeiros pais. A verdadeira mãe está a contar-nos sobre o curso do verdadeiro pai na Coreia do Norte, neste contexto providencial. A verdadeira mãe, a filha unigênita, estava na posição em que ela sabia que todas estas coisas deveriam acontecer. Conhecendo a providência e as circunstâncias do Pai Celestial, que não poderia mais estender a providência, e por causa do Pai Celestial, ela decidiu por si mesma participar no casamento sagrado. Como pilar central para a conclusão da providência dos pais celestiais, a verdadeira mãe decidiu que assumiria a responsabilidade por tudo e cumpriria a vontade da providência dos pais celestiais e deu um passo em frente. Como resultado, os verdadeiros pais apareceram na história e o trabalho da providência da salvação do renascimento através da bênção do matrimónio começou. E pela primeira vez, famílias abençoadas puderam ser estabelecidas. E penso que devemos compreender profundamente e ressoar com o coração e as circunstâncias da verdadeira mãe centradas nestas palavras. Terceiro, está o conteúdo do Filho unigênito e do Messias na segunda vinda, que esteve na base da era do Antigo Testamento. Na era do Antigo Testamento houve a história providencial da restauração através de indemnização para remover a linhagem satânica por um curso que ia na direção oposta ao curso da queda. A história providencial da restauração da linhagem na era do Antigo Testamento foi a providência da restauração por meio de indemnização para estabelecer a fundação para o nascimento do Filho unigênito e da Filha unigênita. Obrigada. Sobre esta fundação, o Filho unigênito Jesus nasceu e na história da providência da restauração dos pais celestiais,
a providência da restauração da linhagem na era do Antigo Testamento foi completada e concluída pelo nascimento do Filho unigênito, que foi Jesus. O Filho unigênito e a Filha unigênita são um homem e uma mulher que são os novos primeiros antepassados no padrão da criação original. É por isso que depois de passarem pelo processo de crescimento de acordo com a criação original, eles se tornam os verdadeiros pais aperfeiçoados e salvam a humanidade. O Filho unigênito e a Filha unigênita não realizam a providência da restauração da linhagem no padrão do Antigo Testamento. Jesus, o Filho unigênito, também não realizou a providência da restauração da linhagem no padrão do Antigo Testamento. Por isso, o Messias, na segunda vinda, quer do a sua missão, realiza a providência da restauração da linhagem no padrão do Antigo Testamento. O renascimento dos seres humanos caídos através da bênção do casamento é renascer através do amor dos verdadeiros pais. No decorrer disto, herdamos e transmitimos a linhagem dos verdadeiros pais e a linhagem dos pais celestiais. Este é o mesmo significado e a forma dos antepassados humanos originais, não caídos, no início do mundo, tornarem-se perfeitos como os verdadeiros pais e multiplicarem a humanidade sobre a linhagem dos pais celestiais. Nós, como vimos anteriormente, vamos examinar um pouco mais, estamos quase no fim desta lição, o conteúdo da verdadeira mãe, a Filha unigênita, o pilar central da conclusão da providência dos pais celestiais. O Filho e a Filha unigênita, nascidos na linhagem direta dos pais celestiais, são os pilares centrais da providência da salvação dos pais celestiais. Há 2000 anos nasceu apenas o Filho unigênito, que foi Jesus. Portanto, naquela época, o Filho unigênito Jesus era o pilar central da providência de Deus. Porém, Jesus não conseguiu cumprir toda a vontade de Deus, morreu e profetizou a ceia das bodas do Cordeiro. E como vimos, o foco da providência dos pais celestiais é o nascimento da Filha unigênita e, com base nisso, o aparecimento dos verdadeiros pais. Portanto, a Filha unigênita é o pilar central da perfeição da providência de Deus. O Messias, na segunda vinda, tornar-se-á o verdadeiro pai ao conhecer e se casar no casamento sagrado com a Filha unigênita, que é a verdadeira mãe. É por isso que a providência dos verdadeiros pais deve progredir centrando-se na verdadeira mãe, a Filha unigênita. Além disso, durante a era da Chanilhuk, a verdadeira mãe, Filha unigênita, foi responsável e finalmente completou a providência dos pais celestiais na terra. Agora o verdadeiro pai no céu tem unicamente trabalhado com a providência da Chanilhuk centrada na verdadeira mãe na terra, e a verdadeira mãe, a Filha unigênita, é o pilar central para a conclusão da providência dos pais celestiais. Quando olhamos para a providência dos verdadeiros pais no passado, vemos o lado em que a posição e o valor da verdadeira mãe, a Filha unigênita na providência dos verdadeiros pais e o seu papel na obra da Sagrada Salvação não foram completamente revelados. Contudo, com o aspecto interno da providência dos verdadeiros pais, ao longo dos últimos 53 anos, a providência dos verdadeiros pais tem sido capaz de avançar com a providência dos pais celestiais, porque a verdadeira mãe, a Filha unigênita, abraçou completamente como o pilar central para a providência relacionada com o princípio da criação. Enquanto constantemente somos um e trabalhamos com os pais celestiais, nós também herdamos esta mesma posição. Isso nos leva à conclusão: devemos chegar a uma compreensão mais profunda e correta e nos tornarmos um com a verdadeira mãe, a Filha unigênita, que preside a providência na era da Chanilhuk e no Chanil Sampton. A verdadeira mãe proclamou o dia da fundação e agora tem liderado a providência para a conclusão da Chanilhuk na Terra. Com o máximo verdadeiro amor e com a máxima verdade, a verdadeira mãe estabeleceu a posição absoluta, única, imutável e eterna dos verdadeiros pais, de acordo com o princípio da criação nos mundos espiritual e físico. Portanto, os verdadeiros pais são um com os pais celestiais e são aperfeiçoados como os verdadeiros pais do céu, da terra e da humanidade.
Quando nos tornarmos um com a verdadeira mãe, nos tornaremos um com o verdadeiro pai e nos tornaremos totalmente um com os pais celestiais. Então poderemos alcançar a salvação completa e nos tornarmos filhos e filhas leais e filiais do céu. Obrigada. Mais um aplauso